decisão. Não existe juiz subúrbio, gente. Juiz é juiz, seja trabalhando no subúrbio ou na Suprema Corte brasileira, não tem diferença, é a manifestação do Estado, é a manifestação da soberania. Então, nós não precisamos ter a desconfiança do juiz, porque no Brasil nós temos 4 instâncias, né? Coisa que é exagerada, inclusive, em qualquer sistema. Tem o juiz de primeiro grau, o tribunal, o STJ e algumas questões até para o Supremo Tribunal Federal. Então, há um controle das decisões judiciais. Então, nós podemos fazer, sim, essa inserção da multa civil para o juiz individualmente, que seja do subúrbio lá de Brasília ou daqui de Florianópolis, mas se ele deu aquela decisão, aquela empresa que tem os requisitos configurados, essa empresa deve fazer a indenização. Isso não seria um privilégio de um ministro do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça. Qual que é o valor da multa civil? O valor da multa civil, ali, era a previsão em BTN. Nós sabemos que a nossa economia se desindexou, nós não temos mais esses índices econômicos, o real alcançou uma estabilidade, então nós teríamos que fixar, de acordo com a Constituição Federal, a moeda de curso corrente, que é o real. Fixa a indenização em real. Vedado, penso eu, a vinculação em salários mínimos de acordo com o artigo 7º, inciso 4º da Constituição Federal. Como é que eu chegaria o valor dessa multa civil? Primeiro, é por arbitramento judicial, nos mesmos moldes da indenização por danos morais. Seria o juiz o responsável para fixar a multa civil. Não haveria tabelamento ou limitação legal, porque depende da avaliação do caso concreto. Depende do valor. Aquela multa de 1 bilhão para a empresa que causou um dano ambiental nos Estados Unidos foi proporcional, ou penso que foi proporcional pelo patrimônio dela e pelos outros requisitos. Isso não seria proporcional se fizesse uma multa dessa natureza para uma papelaria aqui de um bairro da nossa cidade. Bom, o juiz, ao fixar esse valor, ele tem que agir com proporcionalidade e razoabilidade que o caso concreto requer. Ainda deve-se levar em conta, para o valor da multa, a natureza do direito violado, se for um dano físico, por exemplo, a morte de consumidores, ou um dano de natureza econômica, vamos dizer, que pode ser reparado pecuniariamente. Então, isso tudo tem que ser valorado de acordo com o caso concreto. Também, nós vamos levar em conta o grau de intensidade do dolo. Aquilo que o juiz criminal faz mesmo, é a intensidade do dolo. Ele quis muito fazer aquilo, aí a censurabilidade aumenta, né? Então, nós vamos avaliar esse elemento subjetivo para impor essa sanção de forma proporcional. Vamos levar em conta também o potencial econômico do ofensor, que uma indenização também, uma multa dessa, não pode inviabilizar a atividade econômica. Nós não estamos pretendendo que nada inviabilize a atividade econômica. Tá? E, finalmente, vamos levar em conta, na fixação desse dano, o tipo de vulnerabilidade. Como a professora Cláudia Lima Marques nos ensina, existem consumidores que são hipervulneráveis. Por exemplo, as crianças. Uma publicidade a uma criança dolosa para captar aquela criança, ela merece uma censura maior. Então, nesse ponto, nós vamos levar em conta também uma prática de consumo, uma prática comercial contra os idosos, contra as mulheres, contra as pessoas que derivam de alguma região do país ou integram alguma raça, alguma religião. Ou seja, que não pode haver discriminação. Se houver o dolo aí, a intensidade do dolo aferido, nesse caso, a indenização tem que ser majorada. E, finalmente, qual que seria a destinação dessa multa civil? O último aspecto aqui, já estou caminhando para o final, a destinação. Então, nós temos um valor que repara o dano integralmente sofrido pela vítima, e um outro valor que o juiz fixa de acordo com esses critérios, como multa civil. Para onde iria esse dinheiro? Lá nos Estados Unidos, na doutrina dos punitive damages, esse dinheiro vai para a vítima, né? Vai para a vítima. Então, nós sabemos aquele caso da consumidora do McDonald's que se queimou com café, ela recebeu 400 mil dólares a título de danos morais, e mais 2 milhões de reais ela recebeu a título de punição da empresa, de indenização punitiva. Esse argumento, ele é o mais difícil de ser apreciado,
porque há uma tendência, há uma tendência na nossa cultura jurídica, de achar ruim quando alguém ganha dinheiro, não é? Eu me lembro de advogado lá no tribunal sustentando o seguinte, que um ministro reformou um acórdão dele, que na mesma sessão, onde foram julgados 2 processos dele, o ministro falou o seguinte: não, mas num julgado anterior, esse advogado já ganhou tantos R$1.000 aqui em sucumbência, então nesse nós vamos diminuir. Qual é o problema? Ele trabalhou, ele merece uma indenização ou uma remuneração adequada pelo serviço, que ele tenha 10, 100 processos naquele mesmo tribunal. E aqui, se a vítima teve um dano, por que não indenizá-la integralmente? Por que nós vamos ter que transferir para essa vítima, que não contribui em nada para o evento, o azar da vida? Não existe azar, gente. As coisas, elas acontecem com uma razão, tá? Tirando os fatos de Deus, né, os motivos de força maior, né? Então, esses atos necessários, lá do artigo 393 do Código Civil, o resto tudo deriva de conduta, e se alguém pratica uma conduta, seja comissiva ou omissiva, e atinge o meu patrimônio moral ou material, ele tem que indenizar. Então, esse preconceito que às vezes nós temos de fixar uma indenização alta para aquela vítima, vem desse argumento: bom, mas eu vou R$1 milhão, eu trabalhei minha vida inteira, não ganhei R$1 milhão, por que nessa ação ela vai ganhar R$1 milhão? É porque aquele juiz nunca passou o caso que aquela pessoa está vivendo naquele processo. Às vezes ficou paraplégica, tetraplégica, né, perdeu um ente. Então, essa é uma dificuldade, esse preconceito. E aí, o que acontece? Nós estamos sugerindo o seguinte, que esse valor não vá para a vítima, porque o dano dela já foi reparado integralmente, mas ele seja destinado a esse fundo de direitos difusos previsto na Lei da Ação Civil Pública, que é o Fundo Federal, né, de Direitos Difusos, que está previsto no artigo 13 da Lei 7347 de 1985. Bom, essas são algumas considerações sobre a multa civil, e eu, então, submeto ao plenário desse congresso essa tese, que ela é uma formulação, um esboço tão somente, e que demanda uma discussão para que a reparação do dano, a responsabilidade civil do fornecedor seja mais efetiva, para que nós não tenhamos mais aquela sensação de quando tivermos um consumidor, né, numa situação que podemos estender para milhões de outros consumidores no Brasil, nós vamos indenizar aquele consumidor e outros milhões ficarão indenizados com o lucro da empresa em razão do ato ilícito. Então, essa multa civil, ela possibilitará acabar com essa prática nefasta que nós temos de alguns fornecedores. Muito obrigado pela atenção e bom dia a todos. Obrigado, doutor Hector. Fique, então, a proposta para a nova diretoria, né, de assuntos legislativos do Brasil conduzir, então, esse debate, né, com os parceiros do Instituto. Congresso de Direito do Consumidor é bom por isso. Nós temos agora uma tecnologia que nos mostra o tempo faltante. Estourando o tempo, nós temos uma microfonia, né, e o próximo passo é tomar um choque, né, no microfone. Né? A gente vai, assim, polidamente, nós vamos resolvendo esses percalços, né? Gostaria de registrar aqui com pesar, né, a ausência do Dr. Werson Rego, que teve um problema de saúde, não pôde comparecer para engrandecer aqui o nosso painel. Seguimos no horário, né, previsto, já prevendo os atrasos, mantida, então, o horário do nosso painel das 14 horas, painel tão esperado, não é? Das 14 horas, e depois o mais esperado também, palestra de encerramento da professora Cláudia. Vamos fazer esse horário de almoço agora, retornamos então às 14 horas. Muito obrigado a todos. Boa tarde. Lembramos a todos que a aprovação final das teses independentes acontecerá na sala York 2,
às 4h30, 4 horas, no horário do coffee break. Nosso retorno está previsto para as 2 da tarde e o Hotel Majestic está cedendo 3 cortesias com check-in na sexta e check-out no domingo. Faremos este sorteio na sessão de encerramento. Um ótimo retorno a todos. Eu gostei muito dessa exposição. Eu já indico o seu livro para meus alunos em monografia.